Gente, a aula de hoje vai ser de ciências, né? O primeiro conteúdo vai ser composição da Terra, que vai ser o conteúdo para vocês resolverem a atividade 3. Composição da Terra. O planeta Terra pode ser dividido em 4 camadas. A litosfera é a camada sólida da Terra, formada a partir das rochas, continentes e ilhas. Então tá aqui, ó, litosfera é a camada sólida da Terra. Hidrosfera é a camada líquida, né? Camada constituída por água, os oceanos, mares, rios, lagos, entre outros corpos hídricos. A hidrosfera, composto por tudo que tem água. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, né? Então essa camada de cima, camada de ar. E é dividida em várias partes, são elas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E a biosfera, ela diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos, ou seja, a biosfera é composta pela hidrosfera, atmosfera e litosfera, porque em todas essas camadas existe vida, né? E sobre as camadas lá da atmosfera, né, que a gente viu que tem várias camadas. Tem a troposfera, é a camada mais próxima da Terra, né? É onde se encontra o ar utilizado na respiração, de plantas e animais. Então, ó, troposfera, essa parte mais perto da Terra. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra, e nela encontra-se a camada de ozônio. Tá aqui, ó, estratosfera, e tem a camada de ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas. A camada de ozônio, ela filtra os raios solares vindos do Sol. A mesosfera tem alturas de até 80 km e é caracterizada por ser muito fria. Então, a mesosfera é muito fria e tem uma altura de 80 km. A termosfera é a camada atmosférica mais extensa, ou seja, é a maior camada que tem e pode alcançar os 500 km de altura. Termosfera aqui, né? E por fim, a exosfera, que é a camada que está mais distante do planeta Terra. Alcança até 800 km de altitude. Essa última aqui, ó, é a mais externa. E a Terra ela também pode ser dividida em 3 outras camadas, né? A Terra em si, que são a crosta, que é a camada mais superficial. A crosta é a camada mais superficial. É como se fosse a capa da Terra. E é relativamente fina, ó, dá para ver que ela é bem fininha. E é composto principalmente por rochas. O manto, localizado abaixo da crosta. Ó. A crosta e o manto vêm abaixo. E apresenta propriedades sólidas, então ele é sólido. E por fim o núcleo, que é a camada mais interna da Terra, ou seja, a camada que está na parte de dentro. E também é a mais quente. Agora vamos para o próximo conteúdo, que é sobre células e organização. Esse conteúdo vai ser para vocês realizarem a atividade 4. A maioria dos seres pluricelulares são os seres que são compostos por mais de uma célula, como é o caso dos seres humanos, que são compostos por bilhões de células. Possui células especializadas para exercer algum tipo de função no organismo. Então, existem diversos tipos de células e cada tipo de célula tem uma função no organismo. Como, por exemplo, um exemplo de função é captar o oxigênio para a nossa respiração. Assim, essas células são organizadas em tecidos específicos e algumas vezes órgãos. Então, células semelhantes vão se organizar em tecidos e os tecidos podem se organizar em órgãos. Para facilitar o seu entendimento, vamos definir alguma dessas partes, né, da organização. Organização celular. Tem a célula, que é a menor parte dos seres vivos. As estruturas das células garantem o funcionamento de todo o organismo. Então, as células são a menor estrutura de um ser vivo. O tecido é formado por conjuntos de um ou mais tipos de células, que podem ter diferentes funções. Então, um ou mais tipos de células vão se juntar e vão formar um tecido.
O órgão é composto de diferentes tipos de tecidos. Então, diversos tipos de tecido vão formar um órgão. Exemplos, né, de órgãos: coração, cérebros, rins, olhos. E cada um desses órgãos tem um papel específico, obviamente. E por fim, o sistema. O sistema é formado por vários órgãos que, em conjunto, exercem determinadas funções, tais como locomoção, respiração e circulação. Então, os órgãos se juntam e formam os sistemas. Por exemplo, tem um sistema respiratório, formado pelo pulmão, nariz. Tem um sistema circulatório, formado pelo coração, as veias, entre outros tipos. Então, aqui só uma imagem, ó. A célula, que é a menor estrutura, ela junta um ou mais tipos e forma um tecido. O tecido junta também um ou mais tipos e forma um órgão. Os órgãos se juntam formando um sistema, que, por exemplo, sistema esquelético. E os sistemas se juntam e formam um organismo como um todo. E é isso, e muito obrigado pela atenção.